1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul, por meio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé:
Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efaz-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele,
com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos.
E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem é esse jovem, filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel, capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo.
Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto faziam saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado.